plano do Trump para salvar os Estados Unidos da América de uma dívida de trilhões de dólares que precisa ser refinanciada nos próximos 6 meses envolve um crash no mercado de renda variável. Estamos falando do mercado de ações e do mercado de criptomoedas. Se você quer entender o que é esse plano do Trump, qual que é esse plano do Trump, por que ele quer fazer isso, por que ele precisa fazer isso, na verdade, e por que isso será um movimento de dor no curto prazo para ganho no longo prazo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. Bitcoin abriu a semana derretendo, fechou a semana derretendo, e não só o Bitcoin, mas também o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, está derretendo. Ou seja, nós estamos presenciando nesse momento no mercado de criptomoedas uma queda forte e no mercado tradicional uma queda muito forte também, o que faz com que essa queda não seja algo específico do nosso mercado de criptomoedas, mas sim uma queda generalizada por conta de incertezas e risco de recessão crescente lá nos Estados Unidos. Eu vou falar com vocês nesse vídeo de hoje sobre o plano do Donald Trump para crashar os mercados, destruir os mercados de renda variável, tanto S&P 500 quanto o mercado de criptomoedas, para recuperar a economia dos Estados Unidos. É um plano que ele está trazendo de dor no curto prazo para ganho no longo prazo. Ou seja, nós veríamos um sangramento acontecendo no mercado cripto, um sangramento acontecendo no mercado de ações, mas posteriormente a gente veria uma recuperação esplêndida da economia dos Estados Unidos. Você vai entender o que está querendo fazer durante esse vídeo de hoje, tá? Observem que as manchetes que estão saindo agora são as seguintes: o Trump se recusa a descartar a recessão e defende as tarifas. O medo de recessão voltou a aparecer lá nos Estados Unidos e é isso que vem impactando o sentimento geral do mercado. Num cenário de recessão, existe aquela questão do flight to quality, ou seja, as pessoas, os investidores retiram dinheiro de ativos mais arriscados, como por exemplo o mercado de criptomoedas, e fogem para ativos de maior qualidade, entre aspas, trazendo ali a questão do mercado tradicional. Tá? A visão dos investidores institucionais gigantes que operam ali com bilhões, até mesmo alguns com trilhões de dólares. Então, esse é o movimento que acontece em um cenário de recessão. Acontece o medo gera ali menos apetite ao risco gera fuga de capital do mercado de criptomoedas, que é o mercado mais volátil que a gente tem hoje no mundo. E aí, esse medo de recessão nos Estados Unidos, ele começou na semana passada. Até mesmo fiz um vídeo falando sobre isso daqui, sobre a questão da projeção do PIB dos Estados Unidos estar vindo negativa. Observem que a última divulgação que a gente teve aqui do GDP Now, que é do Fed de Atlanta, é de um PIB para o primeiro trimestre dos Estados Unidos na casa de menos 2,4%. Um PIB negativo indica desaceleração econômica. E se o PIB começa a vir negativo por mais de 2 trimestres, a gente tende a classificar o cenário como um cenário recessivo. Então, a projeção do Fed de Atlanta é que o primeiro trimestre do ano de 2025 venha com um PIB negativo, na casa de menos 2,4%, indicando desaceleração econômica. Se o próximo trimestre continuar nesse sentido, vindo negativo também, os Estados Unidos estaria classificado em um cenário de recessão econômica. E é esse o medo que está em tona no mercado agora, tanto no mercado de criptomoedas quanto no mercado de ações tradicional lá dos Estados Unidos. Então, se a gente olha para o mercado tradicional lá dos Estados Unidos, o que a gente observa é que 1,7 trilhão de dólares foram eliminados do mercado de ação lá dos Estados Unidos nesse dia de hoje. Isso significa que, basicamente, eles perderam um Bitcoin de valor de mercado, tá? Um Bitcoin inteiro, toda a capitalização de mercado do Bitcoin foi como se fosse eliminada hoje no mercado de ações lá dos Estados Unidos. Não só isso, tá? A gente tem o dia de maior queda na Nasdaq desde 2022. Desde o bear market de 2022, condições completamente diferentes das condições que a gente vive hoje no mercado em relação à liquidez. A Nasdaq hoje ela caiu cerca de 4%, marcando o seu pior dia desde 2022, e as chances de recessão nos Estados Unidos por aquela plataforma de apostas, a Polymarket, que eu trouxe aqui diversas coisas falando sobre ela durante a eleição lá dos Estados Unidos, falei diversas vezes sobre ela, porque ali envolve dinheiro real das pessoas. Se você aposta que os Estados Unidos vai entrar em recessão na Polymarket e ele não entra, você perdeu o seu próprio capital. Então,
Para a chance de recessão estar subindo tanto assim na Polymarket, significa que o medo ele é real, que as pessoas estão acreditando realmente que existe a possibilidade dos Estados Unidos entrar em recessão. Então, por isso que a gente está vendo a máxima desse ano de 2025 na questão de recessão nas apostas na Polymarket, que é a maior plataforma de apostas do mercado de criptomoedas, tá? Ela tem ali a questão de ser desenvolvida no mercado de criptomoedas, tá? Na rede da Polygon, mas ela envolve apostas do mercado tradicional também. Ela chegou a bater essa aposta na casa de 40%, hoje está na casa de 39%, mas fica variando ali, tá? Basicamente, ela consegue ir para a casa de 40%, 41% ali com extrema facilidade, com base no volume que está dentro dessa operação lá na Polymarket, tá? Observem aqui que existe uma fala do Trump que vem causando incômodo no mercado tradicional, que foi a seguinte: você não pode assistir ao mercado de ações. A China tem uma perspectiva de 100 anos. Nós seguimos por trimestres. O que estamos fazendo é construir uma base tremenda para o futuro. Então é aquele cenário que eu falei no início do vídeo. Ele está projetando uma dor no curto prazo para um ganho no longo prazo. É isso que ele quer dizer com essa frase aqui. E o mercado não gosta de ouvir isso. Ele não gosta de ouvir que, por exemplo, nos próximos 2 a 3 meses, o mercado vai sofrer. Eles não querem sofrer, então eles antecipam uma fala como essa, ele acaba antecipando, entendendo que pode ficar pior mais para frente, e justamente a gente tem um sell-off acontecendo, como esse sell-off que está acontecendo na Nasdaq, com quase 4% de queda, e o S&P 500 também apresentando um movimento de queda considerável. Em relação ao S&P 500, ele vem perdendo o suporte da média de 200, que guia a tendência de alta de longo prazo do S&P 500, e o próximo suporte para ele é na casa aqui de 5.396 pontos. Um ponto bem interessante em relação ao S&P 500 aqui é observar que todas as vezes que o S&P 500 se aproxima da zona de sobrevenda no RSI, ele marca fundo. E observem aqui, nós entramos na zona de sobrevenda do RSI no gráfico diário. Olha o que aconteceu nas outras vezes que a gente entrou próximo dessa zona de sobrevenda aqui. Todas as vezes a gente marcou fundo nesse gráfico aqui do S&P 500, marcamos fundo no índice para continuar subindo posteriormente. Na questão aqui do Bitcoin, no gráfico semanal, ele iniciou aqui uma barra de ignição de venda com essa barra que fechou no domingo aqui completa, barra cheia aqui, e nós poderíamos ver o Bitcoin corrigindo aqui para a base de 73.800, que é o topo anterior dele, tá? Um reteste no topo anterior depois do rompimento acontecer é viável para que haja a manutenção de uma tendência de alta, tá? Então o Bitcoin testando essa casa aqui de 73.800, ele continua se mantendo aqui com uma possibilidade de entregar uma alta futura. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, tá? Então acompanha aqui comigo até o final do vídeo para você entender sobre se nós estamos no bear market nesse momento, com base na minha opinião, ou se não estamos nesse bear market e ainda há a possibilidade da gente, nesse ciclo ainda de 2024, 2025, romper essa região de 109.500 dólares, que é o topo atual do Bitcoin. E aí a gente junta o fato do Trump com essa política tarifária, trazendo ali a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, com uma fala completamente absurda do Powell no discurso que ele fez na última sexta-feira, uma fala, um discurso que ele trouxe que não reflete a realidade, que aparenta não refletir a realidade, e o mercado, cheio de incertezas, acaba ficando com medo novamente. Observem aqui o que o Powell falou no discurso que ele fez na semana passada. O Powell é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ele falou que o custo de cautela do Fed, nesse momento, é baixo. Então, a economia não precisa que o Banco Central faça nada agora. Na outra parte, o presidente dos Estados Unidos está pedindo para que o Powell corte juros. Ele está falando que ele quer a taxa de juros mais baixa. E agora o Powell vira e fala que a economia está tranquila e que não precisa que o Banco Central faça nada. Enquanto isso, a gente olha para as projeções de crescimento do produto interno bruto lá dos Estados Unidos, negativas, com uma possibilidade de recessão chegar. Outra coisa que ele falou também, se a questão das tarifas se transformarem em uma série de ações, ou as tarifas forem maiores, ou as expectativas começarem a mudar, isso influenciará como o Fed reage. Um ponto importante que ele disse nesse discurso foi esse daqui: algumas pesquisas de curto prazo e medidas de mercado sobre as expectativas de inflação aumentaram, impulsionadas pelas tarifas. Ele trouxe essa fala, só que quando a gente olha, por exemplo, para o Truflation,
e mede a inflação lá dos Estados Unidos, a gente observa que nós estamos em um nível aqui abaixo do nível de quando o Fed cortou 50 base points na economia, na taxa de juros lá dos Estados Unidos em setembro de 2024. Nós estamos aqui num nível de 1,4% e quando o Fed decidiu cortar 50 base points, nós estávamos na casa de 1,7% no Trueflation. O Trueflation ele traz uma medida de inflação meio que em tempo real, porque quando a gente olha para CPI, quando a gente olha para PCE, a gente está olhando para um dado do passado, um mês para trás, na maioria dos casos, tá? Então, o Trueflation, ele busca trazer os dados em tempo real para entender como que está a situação da inflação lá nos Estados Unidos. E o Trueflation não bate com o que o Powell está falando. Mais uma vez, o presidente do Banco Central dos americanos está falando uma coisa e os dados estão demonstrando outra. Isso gera o quê? Incerteza no mercado. Tá? Talvez, será que esse cara que está aqui controlando o Banco Central do nosso país não está entendendo o que, que ele está fazendo? Esse é o sentimento que vai sendo gerado nos investidores. E ele fala que espera-se que o caminho para a inflação de 2%, que é a meta do Fed na questão do PCE, continue a ser irregular, ou seja, com altas e baixas. E outra coisa que incomoda novamente tanto o presidente dos Estados Unidos, tanto o mercado de renda variável, que gosta dos cortes de juros, é que ele vira e fala: o Banco Central dos Estados Unidos não precisa ter pressa para ajustar as taxas de juros. E é com base nisso que entra em ação o plano do Trump de destruir os mercados. Por que, que ele quer destruir os mercados? É simples. Os Estados Unidos ele possui uma dívida de 7 trilhões de dólares que precisa ser refinanciada nos próximos meses. E eles querem refinanciar essa dívida de forma mais barata possível. Como que ele vai fazer isso? Ele pretende, pelo que a gente está entendendo, derrubar as ações, impulsionar o mercado de títulos e forçar os cortes nas taxas de juros. Então tá bom, Paulo, eu tô falando para você para cortar os juros e tudo mais, e você tá combatendo comigo aqui, você não quer cortar a taxa de juros. O Trump ele não pode cortar a taxa de juros, mas ele pode tomar uma série de medidas que forcem o Banco Central americano, o presidente do Banco Central americano, a cortar a taxa de juros. Então, justamente, o que ele quer é trazer esse corte na taxa de juros para conseguir refinanciar essa dívida de forma mais barata possível. Porque se houverem esses cortes que ele pretende trazer na taxa de juros, os rendimentos dos títulos de 10 anos vão despencar. Para trazer isso, esses cortes na taxa de juros, a medida necessária que ele vem entendendo para trazer isso é um crash no mercado de ações. E eu vou mostrar por que, que quando o mercado de ações faz esse movimento de crash, acaba caindo bastante, o mercado cripto também sofre com isso, tá? Então, à medida que os preços dos títulos eles vão subindo, com base nesse plano do Trump, os rendimentos eles vão caindo, permitindo que o governo refinancie a sua dívida a um custo mais baixo. E a questão dos rendimentos mais baixos nos títulos pressionam o Fed a cortar as taxas de juros, o que é positivo para ativos de risco. Então, olha só a jogada. É o que eu estou falando. É perda no curto prazo, é dor no curto prazo, tá dolorido esse movimento que vem acontecendo, isso é fato, mas é um movimento de dor no curto prazo para ganho no longo prazo. Seria um cenário de destruição no curto prazo para que o Fed possivelmente possa, quem sabe, até mesmo zerar a taxa de juros futuramente e iniciar o quantitative easing, que seria um cenário similar ao cenário de 2021, taxa de juros zerada e o quantitative easing acontecendo, ou seja, muita liquidez fluindo para os mercados de renda variável. Pode ser que a gente veja esse cenário daqui a alguns meses. O plano que o Trump vem desenhando para refinanciar essa dívida dos Estados Unidos de forma mais barata tem sido esse: causar uma destruição no mercado, forçando o Fed a cortar juros para refinanciar de forma mais barata possível e depois estimular a economia ao extremo, a grande explosão vindo a acontecer. E ainda nessa semana nós teremos informações a respeito de como que está a situação macroeconômica lá dos Estados Unidos, tanto na questão do mercado de trabalho quanto na questão da inflação. Porque no dia 11 nós teremos o JOLTS, que é um dos indicadores mais importantes do mercado de trabalho a serem divulgados,
E na quarta-feira, no dia 12, nós teremos a inflação CPI a ser divulgada. Vamos entender de fato se a inflação está descontrolada, conforme o presidente do Banco Central está dizendo. A projeção do mercado é de uma queda em relação ao mês anterior. O mês anterior veio na casa de 3%, o mercado ele está precificando aqui 2,9% de taxa de inflação nessa divulgação aqui que vai acontecer no dia 12, às 9h30 da manhã. A respeito da situação que eu falei com vocês aqui anteriormente, sobre a Nasdaq e o Bitcoin, sobre o S&P 500, o mercado tradicional e o Bitcoin, a correlação entre eles, a gente consegue observar isso daqui em uma informação aqui gráfica que demonstra a correlação entre esses ativos. Olha só a correlação do Bitcoin com o S&P 500, 0,69%. A correlação do Bitcoin com o ouro nos últimos 30 dias é de menos 0,6, ou seja, 60% negativa a correlação, tá? E quando a gente olha para a Nasdaq, nós temos aqui uma correlação de 74%. Ou seja, se a Nasdaq está derretendo, o mercado de criptomoedas também derrete. Por quê? Porque a Nasdaq é a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos. E quando a gente fala de criptomoedas, a gente também está falando sobre tecnologia. Então é um mercado que se encontra. Sem contar que na Nasdaq estão listadas os ETFs de Bitcoin, os ETFs da BlackRock, os ETFs da Fidelity, os ETFs que trazem ou retiram muito capital do mercado cripto. Então a gente tem. O fato é que a gente tem uma correlação de 75% com a Nasdaq. E se o mercado tradicional dos Estados Unidos está derretendo, o mercado de criptomoedas também derrete. Por isso que se a gente olha para a semana no mercado tradicional lá dos Estados Unidos, a gente vê a Tesla com 22,89% de queda na semana. Pessoal, quando a gente fala de empresas do mercado tradicional, uma queda de 22,89% na semana é muita coisa. Então, para uma empresa do mercado tradicional estar caindo 10, 15, 20%, isso significa que a coisa realmente está feia no mercado tradicional lá dos Estados Unidos. E quando a gente olha para o mercado cripto também na semana, a gente vai ver que a maioria do top 100 está em queda. Somente aqui Ethena, que é uma criptomoeda DeFi da rede Ethereum, a Move, que é uma criptomoeda que também está sendo adquirida pelo protocolo do Trump, assim como a Ethena, são as únicas duas que estão subindo nesses últimos 7 dias consideravelmente. A Bitcoin Cash subindo mais 4,1% aqui, uma alta bem tímida. Mas o que a gente pode concluir a respeito desse movimento que está acontecendo é que isso é um sell-off generalizado, um movimento de risk-off, muitos investidores com medo dessa situação da recessão lá nos Estados Unidos. E é interessante que a gente lembre que daqui pouco mais de uma semana, no dia 19 de março, nós teremos uma decisão a respeito da taxa de juros dos Estados Unidos a ser divulgada. O mercado espera que não haja corte de juros nessa reunião. Porém, mais importante nesse sentido, já que não teremos o corte de juros nessa reunião, com base na expectativa do mercado, o mais importante é observarmos uma fala na direção de que na próxima reunião nós teremos corte de juros. O presidente do Banco Central vai fazer um discurso aqui e o mercado vai querer ouvir projeções de corte de juros futuras e não falas como o Banco Central não precisa se apressar para cortar juros, como ele vem fazendo, fez na semana passada. Então é interessante que a gente fique de olho nessa reunião aqui do dia 19 de março, porque isso pode indicar pontos de cortes futuros na economia lá dos Estados Unidos, na taxa de juros dos Estados Unidos. A projeção do mercado continua sendo de 3 cortes de juros para esse ano de 2025, porém, a se iniciarem em junho, ou seja, ainda teremos alguns meses até esse corte de juros se iniciar. Pode ser que nessa reunião do dia 19 o Fed indique um corte para maio e aí diminua um mês de espera com relação aqui à expectativa de corte de juros. Outra coisa importante que pode ser revelada nessa reunião aqui do dia 19 é sobre a redução do balanço patrimonial do Fed. Pode ser que nessa reunião não haja o corte de juros, mas pode ser que nessa reunião o Fed divulgue que ele vai parar de reduzir o seu balanço patrimonial. E isso é uma outra forma de aumentar a liquidez do mercado, porque se ele está reduzindo no momento, ele está retirando liquidez do mercado. Se ele para de reduzir, consequentemente, ele vai aumentar a liquidez do mercado. E isso seria visto de forma positiva pelos mercados, tanto o mercado cripto quanto o mercado tradicional. Mas o mercado cripto absorve que é uma maravilha um movimento como esse. E como a gente está falando sobre liquidez com relação a corte de juros, quantitative tightening, quantitative easing, vale a pena a gente lembrar dessa correlação que o Bitcoin tem com relação à liquidez global com 90 dias de atraso. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês
Na semana passada, em alguns vídeos, e observem que a gente tem uma correlação altíssima com relação ao preço do Bitcoin e à liquidez global. E no sentido dessa correlação, a gente até mesmo poderia observar que essa correlação ela já estava prevendo esse repique que o Bitcoin deu para casa de 95 mil e, posteriormente, uma nova queda para a base de 78.200 dólares, nessa faixa aqui. E o Bitcoin, seguindo a data aqui de correlação, poderia encontrar fundo para que ele volte a subir, já que a liquidez global já formou fundo e já voltou a subir, mas como o Bitcoin tem esse certo atraso, ele demora um pouco para fazer o movimento, mas seguindo a liquidez global, esse fundo ele pode ser encontrado a partir do dia 18 de março até 19 de abril. E é interessante que no dia 19, como eu falei com vocês, a gente tem uma reunião do FONC, que pode trazer catalisadores positivos para que a gente tenha essa formação de fundo. Então, vale a pena ficar super de olho nessa reunião do dia 19 de março e entender sobre essa correlação aqui do Bitcoin em relação à liquidez global. Por quê? Porque a liquidez global caiu aqui e o Bitcoin ainda estava fazendo o movimento de alta dele, como ele tem um atraso. Porém, posteriormente, ele veio e corrigiu essa assimetria. Agora, a liquidez já voltou a explodir, já está próxima do patamar de quando o Bitcoin bateu 109.500, mas o Bitcoin ainda está atrasado, ou seja, ele ainda tende a fazer o seu movimento de fundo para depois explodir, assim como a liquidez fez. Ela caiu, formou fundo duplo, depois ela explodiu. O Bitcoin está na fase de formação do segundo fundo. Ele já formou o primeiro fundo, está na fase de formação do segundo fundo para depois voltar a subir. E por mais que a gente esteja vivendo um cenário de tendência de queda no mercado de criptomoedas, eu não acredito que nós entramos no bear market cíclico, no inverno das criptomoedas. E eu vou te explicar o porquê disso. No bear market, quando a gente entrou no bear market em 2022, a gente estava vivendo um período de retração da liquidez, muito diferente do período que a gente está vivendo agora. Nós ainda estamos vivendo um período de expansão da liquidez global. Quando a gente olha para 2022, o cenário era o seguinte: o Banco Central americano estava aumentando a sua taxa de juros, e ele estava parando o quantitative easing e iniciando a redução do seu balanço patrimonial. Ou seja, duas medidas que geram redução da liquidez no mercado. Olha o cenário atual que a gente está vivendo para os próximos meses aí, que vai vir nos próximos meses. 3 cortes de juros projetados pelo mercado, tá? Pode aumentar com base no que vem acontecendo com a economia dos Estados Unidos, então seriam mais cortes de juros acontecendo, corte e não aumento como era em 2022. E nós temos a expectativa de que nos próximos meses o Banco Central americano pare de reduzir o seu balanço patrimonial, outra medida que aumenta a liquidez do mercado. Então, sim, nós estamos vivendo uma tendência de baixa no mercado, mas não é o inverno das criptomoedas, porque nós ainda temos expectativa de recuperação nesse ciclo. Nós temos catalisadores positivos. Em 2022, se você olha para um cenário de aumento de juros, de redução do balanço patrimonial, o Fed estava sugando a liquidez do mercado. Então, a tendência era uma queda contínua, meses após meses. Tá? Agora, para os próximos meses, nós temos expectativas, nós temos catalisadores positivos que podem trazer uma recuperação rápida no mercado de criptomoedas. Eu já vi diversas vezes o Bitcoin subindo em questão de 2 meses, 20%, 30%. Acredito que isso pode acontecer e se ele faz isso agora, por exemplo, ele já voltaria para próximo da casa de 100 mil dólares, tá? Ficaria bem perto de romper o seu topo ali na casa de 109.500. Então, não acredito que nós entramos no período do inverno das criptomoedas, no bear market cíclico do Bitcoin, que a tendência é que ele faça 3 anos de alta e 1 ano de queda. Nós estamos no 3º ano de alta nesse momento. O ano que vem, seguindo o ciclo, é o ano que teríamos a tendência de queda, tá? Um movimento de queda cíclico. E se você quiser aproveitar esse momento do mercado para fazer compras, fazer DCA nas suas criptomoedas da sua carteira com taxa zero ou abrir operações no mercado de futuros, talvez para pegar uma operação com alavancagem baixa, eu recomendo nesse momento do mercado, abra sua conta na Max que você vai pagar taxa zero em qualquer compra que você fizer no spot e em qualquer operação que você abrir no mercado de futuros. Basta você se cadastrar pelo link que você não vai pagar taxa nenhuma no link que está na descrição e no comentário fixado. E bom, pessoal, se vocês quiserem ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal Invest Crypto, um grupo privado para membros no Telegram, onde eu compartilho
informações em tempo real a respeito do que está acontecendo no mercado, diversos insights ali que os membros conseguem extrair benefícios desses insights que eles recebem e também há lives exclusivas para os membros do canal, onde eu compartilho entradas a respeito de mais de 20 altcoins que estão presentes na planilha de membros aqui do canal. Eu compartilho essas entradas e atualizo as entradas semanalmente para que os membros consigam fazer DCA nas melhores regiões possíveis. Basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se ou no link que está no comentário fixado. É menos de R$ 1 por dia durante o mês. Para você que tem dinheiro aportado no mercado cripto, vale super a pena para você acompanhar com conhecimento ali exclusivo o seu portfólio de criptomoedas. E também para quem quer fazer parte de uma comunidade exclusiva para trades no mercado de futuros, link na descrição e no comentário fixado da sala Crypto Traders aqui do canal Invest Crypto, onde a gente busca fazer trades no curto prazo, day trades e swing trades, buscando aumentar o nosso caixa sem precisar nos desfazer das nossas operações de longo prazo. Link também está na descrição e no comentário fixado. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.